Boa tarde, boa noite, com muita alegria. Estamos começando a nossa aula. Sejam todos bem-vindos ou bem-vindas. Gratidão a cada um de vocês. Muito bem, gente. Eu quero começar fazendo uma oração para agradecer a Deus por nós estarmos aqui juntos, reunidos, tá? Essa é uma aula para nós crescermos na nossa inteligência espiritual. Essa aula eu quero ser mais breve do que eu fui semana passada. Semana passada nós compartilhamos algo muito especial, que foi sobre cada detalhe da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Então foi bem bacana, né? E para mim entender as coisas bíblicas na profundidade e não na superficialidade, para mim é algo muito precioso, que faz toda a diferença, tá? Porque tem muita gente que tem a Bíblia como um livro de enfeite em casa, né? E normalmente a Bíblia está aberta lá no Salmo 90, no Salmo 91, e é aquela página que fica até empoeirada e amarelada, né? E por quê? Porque fica lá de enfeite. E definitivamente a Bíblia, ela não é um livro para ser enfeite. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um manual de boas práticas, né? É mais do que um manual de vida, é um manual de boas práticas. E eu espero que você esteja acompanhando tudo aquilo que eu tenho compartilhado, os áudios, os vídeos que eu tenho deixado no YouTube, trazendo a Bíblia de uma linguagem simples. Eu procuro ao máximo trazer simplicidade na linguagem, uma visão espiritual e não religiosa, porque também religião, eu não preciso te apresentar mais uma religião. O mundo já tem milhares. Então o objetivo não é esse, não é visão religiosa, mas é uma visão espiritual, uma visão genuína do que a Bíblia ensina, do que Cristo ensinou. E aquilo que Cristo ensinou não é coisa do passado, não foi só para aquela época, para quem viveu naquela época. Se ficou registrado, se ficou documentado, e por isso a Bíblia existe, é porque são ensinamentos para nós aprendermos e praticarmos hoje. A Bíblia definitivamente ela é muito mais do que um livro histórico. Muito mais do que um livro histórico, né? A Bíblia é um livro espiritual. Agora, nem sempre a gente consegue ter essa percepção quando a gente lê. E por isso que eu estou aqui sendo um facilitador nesse desafio para te ajudar a você compreender a Bíblia de maneira espiritual. Por quê? Porque isso vai mudar a tua vida. Ponto. Vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida espiritual, vai mudar os teus relacionamentos, vai mudar o teu autoconhecimento. Então, eu sou um profissional do desenvolvimento humano, tá? Eu sou coach, formado por 2 instituições. Então, eu trabalho com desenvolvimento humano, mas antes disso, eu sou um homem que tenho aliança com Deus desde a minha adolescência, há mais de 20 anos, e eu ando com Jesus Cristo. Ando com Jesus Cristo. Tenho uma relação com Ele, uma aliança com Ele. E tendo essa experiência de conhecer a Bíblia, de ter uma aliança com Cristo, e a experiência científica, técnica, do desenvolvimento humano, do coach, eu trago a junção dessas duas coisas. A junção do que é o conhecimento bíblico, do que é o ter uma vida espiritual com o desenvolvimento humano, com o autoconhecimento. Por quê? Porque são complementares, tá? Não existe conflito. Ah, Lucas, você é coach, como é que pode ser coach, falar de desenvolvimento humano e também da Bíblia? Como é que é isso? São complementares. Um complementa o outro.
né? Então não tem conflito. E é isso que eu desenvolvo no meu trabalho com os meus clientes, com os meus alunos. É essa junção do espiritual com o emocional, com o autoconhecimento. Por quê? Porque aí fica um negócio poderoso para você poder crescer e viver a vida abundante, tá? Porque vida abundante não é só saúde física, vida abundante não é só emocional bom, emocional saudável. Vida abundante não é só espiritual saudável. São os três. E é o que eu tenho ensinado aqui para vocês, o que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a junção, é o bom andamento da nossa vida espiritual com o nosso emocional, com o nosso corpo, a nossa saúde física. Tudo isso junto é a inteligência espiritual e é o que de fato significa vida abundante, tá? A vida abundante, aquilo que Jesus veio trazer, aquilo que nós lemos em João capítulo 10, tem a ver com isso. A vida espiritual, o emocional, a nossa alma, as nossas emoções e o nosso corpo também, tá? É um junto com o outro, é como se fosse uma engrenagem, né? Como se fosse uma máquina de um motor de um carro ou uma máquina de um relógio. Não sei se você já viu como funciona, mas você tem lá muitas engrenagens e tudo um puxa o outro, um conecta com o outro e aí a coisa acontece, ok? Introdução feita. A Ivanilda chegou também, a Ivanilda está lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Ivanilda querida. Então nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui juntos. Muito bem. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos. Eu quero te agradecer, Pai, por essa tarde, por essa noite, por cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui. E nós estamos reunidos aqui, Senhor, por um propósito teu. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos sede e fome de crescer. E Deus, em primeiro lugar, crescer no conhecimento do Senhor. Crescer naquilo que realmente importa, meu Deus, que é a nossa aliança contigo. Não religião, não aquilo que é humano, que é a imposição de homens, mas aquilo que é espiritual, aquilo que flui, aquilo que é prazeroso. Eu peço, meu Deus, que esse tempo seja abençoado pelo Senhor. Esses minutos que estaremos aqui reunidos, através, Senhor, dessa tecnologia, através dessa ferramenta, que o teu nome seja exaltado, glorificado, e que o Senhor cumpra os teus planos para a vida de cada um, de ter reunido cada um aqui. Pai, eu quero te dizer que tudo é sempre para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Louvado seja Deus, graças a Deus, porque tudo é para a honra e para a glória do nome dele. Olha a Gorete aí. Olá, Gorete. Agora sim te conhecendo, né, no vídeo. Que bom que abriu o seu vídeo. Prazer, minha querida. Muito legal. A Emanuela também hoje, primeira vez que eu estou vendo a Emanuela, né, no vídeo. Que bom ver vocês no vídeo também. A Mirna também, primeira vez que eu estou vendo no vídeo, né? A gente sabe que às vezes não dá, às vezes pode ter algum tipo de dificuldade, mas se dá, deixa o vídeo aberto aí, porque a gente se vê, é o diferencial desse nosso encontro de domingo, né? No WhatsApp estou eu lá falando, né? Não estou vendo vocês, eu agora estou gravando os vídeos no YouTube para facilitar, né? Então vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Então essa interação aqui no domingo é bacana, né? E eu quis fazer pelo Zoom, justamente para a gente poder ter essa troca, um ver o outro, um falar com o outro, e quero dar esse espaço também para que vocês possam, se quiserem falar, se quiserem perguntar, se quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Muito bem, gente. Eu quero trazer para vocês, nessa aula de hoje,
as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler 12 versículos. Nós vamos ler do 1 até o 12. Mateus 5, de 1 a 12. Muito bom. Então, a gente tem bastante gente aqui de Portugal. Temos a Ivanilda, que está nos Estados Unidos. Temos pessoal no Brasil também. Que bom, né? Então, olha só. Eu vou procurar ser breve nessa meditação aqui de Mateus 5, porque eu também quero ouvir vocês hoje um pouquinho, dar espaço para que vocês possam falar, né? Quem quiser, é claro, isso é livre. E vamos lá. Abriram aí Mateus 5? Alguém conseguiu abrir na Bíblia? Legal, ok. Então diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A Laura também. Olá, Laura. Boa tarde, querida. Lemos aqui as bem-aventuranças. Eu quero começar falando com vocês o seguinte. A primeira coisa, né? O que significa ser bem-aventurado? Então, Jesus começou a falar aqui uma lista de bem-aventuranças, e que algumas são meio chocantes, né? E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá nessas bem-aventuranças chocantes. E que bom, Jesus ele sempre chocava a gente. Se você está lendo o livro de João, o Evangelho de João, você sabe do que eu estou falando. Jesus ele sempre chocava. Ele sempre surpreendia, ele sempre contrariava o pensamento básico religioso. E continua sendo assim até hoje. Até hoje, né? E aqui Jesus ele traz essas bem-aventuranças, e antes de eu falar sobre cada uma, e são 9, as 9 bem-aventuranças, eu quero te falar o que é ser bem-aventurado. Então, o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser beneficiado por Deus. É ser abençoado por Deus. Só que existe um detalhe aqui, tá? Qual detalhe? A gente eu, você, nós sermos beneficiados por Deus, ou nós nos fazermos beneficiados por Deus. Aqui tem uma chave importante que eu quero que você entenda, tá? Por quê?
Jesus, ele traz aqui uma lista de 9 bem-aventuranças, que são atitudes, comportamentos, na grande maioria deles espirituais, que a gente precisa decidir agir desta forma, decidir fazer isso, decidir assumir um comportamento assim. Então, quando a gente fala de bem-aventurança, quando a gente fala de ser abençoado por Deus, de ser beneficiado por Deus, não é simplesmente uma coisa que veio comigo de quando eu nasci, mas significa nós nos fazermos bem-aventurados. É uma coisa parecida com aquele negócio, né? A pessoa tem sorte. Não, a pessoa tem sorte não. A pessoa trabalhou. E aí dizem que foi sorte. Só que ela trabalhou muito, ela se preparou, né? Ela se capacitou. E aí falam que foi sorte. Quem fala que foi sorte? É quem não acompanhou o preço que aquela pessoa pagou, né? Então, de repente, na tua vida você já teve situações que você foi abençoado, que você foi abençoada, e aí te fala, nossa, você é muito sortudo. Sortudo é? Você não viu o preço que eu paguei, você não viu o quanto que eu me esforcei para chegar aqui. Então, o ser bem-aventurado não é só uma questão de sorte. Eu sou escolhido de Deus, essas 9 bem-aventuranças. Por quê? Porque Jesus está falando aqui de situações que são desafiadoras. Jesus está falando aqui, nós vamos chegar lá daqui a pouco, em perseguição. Jesus está falando aqui de mansidão. E tem hora que não é fácil ser manso. Não é verdade? Tem hora que não é fácil, né? Como Jesus disse aqui, não é fácil chorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se a gente pudesse, a gente escolheria sorrir sempre e não chorar. Não é? Mas Jesus está falando, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os perseguidos. Então, você entendeu isso? O ser bem-aventurado pode ser eu sou bem-aventurado, eu sou beneficiado por Deus, ou eu me faço bem-aventurado, eu me coloco na condição de bem-aventurado, eu escolho cumprir esses princípios aqui ensinados por Jesus e ser bem-aventurado. Eu escolho cumprir esses princípios, ainda que tem coisa aqui que é desafiador. Ainda que tem coisa aqui que, de repente, vem contra a minha personalidade. Porque, de repente, você olha isso aqui e fala, mas eu não sou manso não, Lucas. Eu sou estourado, eu sou estourada. Eu sou impulsivo. O meu pavio é curto, ou eu nem tenho pavio. Então, como que eu vou ser manso? Pois é uma escolha. É o me fazer bem-aventurado. E aí entra a importância do conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós lemos esse versículo nesses dias, né? Em João capítulo 8. Então, eu quero te trazer hoje verdades espirituais. E a primeira verdade é essa, que ser bem-aventurado é também eu me fazer bem-aventurado. É eu entender as bem-aventuranças e entrar no desafio. Ficou claro isso, gente? Para quem ficou claro, me dá um joinha para eu saber se você está entendendo. Ok. Emanuela, não vi seu joinha, tá entendendo? Legal. Ótimo.
Já que eu estou vendo vocês, já que a aula aqui é interatividade, então eu vou chamar pelo nome às vezes, tá bom? Mas é com todo o amor, todo o carinho. Então, olha só. Entendemos a questão das bem-aventuranças. Isso é importante. É a primeira coisa, tá? Não é sorte, não é escolha de alguns, tá? Mas é consciência e posicionamento. Levanta a tua mão e fala assim: eu vou me posicionar como bem-aventurado. Yes. Eu vou me posicionar como um bem-aventurado. Vou entender as bem-aventuranças, vou ter consciência e vou me posicionar. Ok? Primeira bem-aventurança, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade. Humildade. A palavra humildade, ela tem na sua raiz humus, que é a terra. Então, humildade tem a ver com a nossa essência. Humildade tem a ver com a nossa essência. Tem gente que confunde humildade com pobreza. Eu já vi muito rico humilde e já vi muito pobre que não é nada humilde. Já vi muita gente miserável que não tem humildade nenhuma. E já vi milionário extremamente humilde. Então, humildade não tem a ver com pobreza, ok? Humildade tem a ver com a nossa essência e humildade tem a ver com o reconhecer a nossa insuficiência. Presta atenção nisso. Sabe por quê? Porque Jesus está falando aqui, bem-aventurados os humildes de espírito. Não é só uma questão de alma, não é só uma questão de comportamento, mas é também uma característica espiritual, que é o quê? Eu reconhecer que eu sou insuficiente sem Deus. Sem Deus, eu sou insuficiente. Ponto. Eu preciso de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia, da bondade de Deus. Isso é ser humilde de espírito. Porque quando eu tenho essa humildade espiritual, a percepção de que eu sou insuficiente sem Ele, então eu estou me habilitando para herdar o reino dos céus. Porque qual é a recompensa? E é interessante porque nas bem-aventuranças Jesus ele traz: bem-aventurado aquele que tem essa postura, esse posicionamento, esse comportamento, porque vai ter tal colheita, vai ter tal recompensa. A gente vai ver isso aqui em cada bem-aventurança, tá? Então, quando eu sou humilde de espírito, qual é a minha recompensa? O reino dos céus. Uau! O reino dos céus. Quem quer o reino dos céus aí? Eu quero o reino dos céus na minha vida. Quando eu for para a eternidade, e eu quero o reino dos céus agora também, enquanto eu estou na terra. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu sou cidadão do céu. Então, a humildade de espírito é isso. Eu reconheço que eu preciso de Deus,
que sem ele eu não sou nada, eu não posso nada e eu nem quero nada. Aí eu tenho acesso ao reino dos céus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei há alguns minutos atrás um pouquinho sobre mim, né? Que eu sou um profissional do desenvolvimento humano, eu sou coach, formado por 2 instituições. Antes disso, eu sou um homem que tem uma aliança com Deus. E quando eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano, era uma coisa um pouco conflitante para mim. Por quê? Essa questão do empoderar. Só que depois eu descobri que não tem nada de conflitante se houver maturidade e discernimento. Que uma coisa completa a outra. Então, eu posso me fortalecer cada vez mais emocionalmente, eu posso cada vez mais ter o autoconhecimento, viver a descoberta do autoconhecimento, sem deixar de ter a minha humildade espiritual de saber que eu preciso e dependo de Deus. Que eu posso ter a minha alma fortalecida, curada, tratada, que eu posso eliminar os bloqueios emocionais, os buracos emocionais, e que isso não significa que eu vou me esquecer do Criador, que eu vou me esquecer de Deus. Não. Pelo contrário, com isso, eu vou me tornar melhor para Deus. Eu vou me tornar melhor para Deus. Está entendendo? Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Levanta a tua mão e fala: eu sou humilde de espírito. Assim seja, amém. E se não era, vai se tornar hoje. Não é? Porque a gente está aqui para aprender. Então, eu sou humilde de espírito. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe, Jesus chorou. Lembra? Você leu comigo João 11 essa semana? Você lembra que Jesus chorou? Pois é, gente, Jesus chorou. E Jesus chorou por compaixão do sofrimento das pessoas. E além de Jesus ter chorado, a Bíblia nos mostra que Jesus teve momentos de angústia no seu espírito e na sua alma. Então, não queira ser, não entre na ilusão de achar que você é super-homem ou super-mulher. Porque a educação machista é o seguinte: homem não chora. Homem chora sim. Ah, o choro é para os fracos. Não, o choro não é para os fracos. Não é, não. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o que tem a ver isso aqui? Tem a ver com a nossa vulnerabilidade exposta para Deus. E aqui entra um detalhe importante, tá? Por quê? Porque você não tem que abrir as suas vulnerabilidades para qualquer pessoa. Tem gente que entra no erro da vitimização, de querer mostrar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, a sua fraqueza para todo mundo, querendo que as pessoas tenham compaixão dela, tenham dó dela. Não, não é nesse sentido que Jesus falou: bem-aventurados os que choram. Ok? Oi, Silviane. Você levantou a mão? Seu microfone está mutado, Silviane. Eu não consigo te ouvir. Ouviu agora? Sim. Tá, desculpa interromper, é que agora me surgiu um insight e eu resolvi te perguntar. Eu sou muito chorona, tá? Eu choro muito quando oro, quando ouço louvor,
quando estou conversando com Deus, eu me emociono e choro. Eu vi uma pessoa comentando um tempo atrás na internet que isso me tornaria uma pedinte espiritual. Aí que por isso que me veio a dúvida. Minha câmera... Eu fico com o meu coração muito quebrantado quando eu ouço. Tá me vendo? Tô vendo. Eu tá fiz agora? Quando você me falou isso, eu fiz uma cara de quem não gostou de uma pessoa falar um absurdo desse, tá? Então, já tira isso aí, porque isso aí não tem nada a ver, Silviane. Pois é, aí me surgiu essa dúvida, porque eu me emociono, eu choro, eu me entrego, entendeu? Ok, não tem problema nenhum. Gente, deixa eu falar uma coisa... Isso, essa é a minha dúvida. Eu ouvi que isso me tornaria uma pedinte espiritual e que Deus não gosta de pedinte espiritual. Deus gosta de liberdade. Era essa a minha dúvida. Segue o baile. Deus gosta de liberdade, de sinceridade, de autenticidade, tá? Então, não tem essa... As pessoas, muitas vezes, elas querem colocar molde nos outros, colocar molde na relação com Deus. Então, se você tem a tua sensibilidade espiritual, quem sou eu para falar que você é isso, que você é aquilo? Tá? Quem sou eu? Não sou Deus, eu não tenho o poder de sondar o teu coração. Tá? Então, pode apagar isso aí, isso aí não tem nada a ver. As coisas de Deus, elas são com liberdade, tá? Então, se você tem, né, essa facilidade de se emocionar, ok. Você vai aprender outras coisas que, de repente, você não vai chorar. Por exemplo, você vai aprender logo, logo o que é guerra espiritual, o que é batalha espiritual. E uma oração de guerra espiritual, você vai com autoridade. E aí, de repente, não vai ser o caso de você chorar. Por quê? Porque é uma oração de guerra. Você está lutando contra principados, potestades, dominadores. Então, agora, você está se derramando, está louvando, está em contato com Deus, está com o coração quebrantado. Não tem problema nenhum chorar, tá? Então, fique em paz. Tá. Ok? Valeu. Obrigado. Porque Jesus disse, pode só completar, Ângela. Bem-aventurados os que choram. Só para que a senhora não se sinta diferente, se é que se pode usar a expressão, eu sou igual. Aí. Que bom que eu encontrei alguém igual. Ultimamente eu já me considero mais forte. Mas, para mim, o louvor, quando a letra da música, principalmente, tocava a minha vida, tocava o momento que eu estava passando, como eu enchia o Rio Nilo chorando. Então, até, não era só na igreja, aqui em casa, no meu quarto. Por isso eu acho que isso é uma característica sua, minha. E nem toda gente é igual. Por isso cada um tem um tom de voz, um é alto. Por exemplo, eu já tinha muita dificuldade de chorar em momentos assim, momentos de louvor e tal. E eu tive uma época, né, que eu ficava encanado. Mas eu não choro, as pessoas choram. Será que eu estou sentindo Deus me tocar? Será que eu estou tendo experiência com Deus? Porque eu achava que eu tinha que chorar. Então não tem essa, tá? Não tem que chorar, não tem que chorar, isso ou aquilo, tá? Porque... Sim. Pronto, é na liberdade, ok? Tá, obrigado. E o bem-aventurados os que choram, aqui, tem a ver justamente com quem tem essa liberdade de abrir as suas vulnerabilidades para Deus, tá? Isso, às vezes, pode ter também relação com o momento da nossa vida. Às vezes, a gente está num momento de vida, né, de uma luta, de um desafio, estamos mais frágeis. E que bom que a gente tem um Deus que a gente pode se derramar.
Porque às vezes a gente tem que ser forte diante das pessoas e diante de Deus a gente tem que ser quem a gente é, tá? Então você não vai ficar chorando na frente do teu cliente, você não vai ficar chorando de repente na frente de quem não vai te entender. Mas diante de Deus, você pode se derramar. Então tem vários fatores, né? Que nem Silviane, eu conheço um pouco da tua história. Silviane é advogada. Então, às vezes, no teu dia a dia, você tem que ser, né, firme, até pelo teu trabalho, até pelas questões que você encara na vida. E ok. E aí, que bom que você tem um Deus que você pode se aliviar, se soltar, sabe? Se entregar. Falar, aqui eu não preciso me mostrar de forte. Aqui eu preciso me mostrar quem eu sou, com toda a liberdade. E isso é maravilhoso, tá? E isso também tem a ver um pouco com o que Jesus falou aqui. Bem-aventurados os que choram. Diante de Deus, você não tem que ficar com máscara. Por quê? Porque se você chorar, se eu chorar, nós vamos ser consolados. Existe consolo, né? E a gente leu, não sei se você já leu hoje é João 14, hoje Jesus está falando do Consolador, do Espírito Santo Consolador que foi dado para nós, né? E que bom que a gente tem esse consolo que vem do Espírito Santo. Então, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pode chorar na presença de Deus. E de preferência que seja na presença dele. Não seja uma pessoa vitimista. Não seja uma pessoa que expõe as tuas fraquezas para os outros. Tá? Porque quem te consola não é homem. Quem te consola é o Senhor. Tá? Esses dias me chamou uma mulher falando, Lucas, eu estou com uma pessoa que está quase perdendo um ente querido. E o que eu falo? Eu falei para essa pessoa, falei, olha, não tem muito o que falar, né? O que eu sei é que existe o Espírito Santo Consolador. Porque dizem que o tempo cura, que o tempo cicatriza. Não. Tem gente que perde ente querido e fica preso nessa perda a vida toda. Fica parado num trauma a vida toda. Sim ou não? Gente que às vezes perde alguém da sua família e não consegue superar. Então não é o tempo, é o Espírito Santo Consolador. A partir do momento que eu entendo isso, me abro para isso e busco isso. Então Jesus disse aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Mansidão não é passividade, tá? Mansidão é equilíbrio emocional. Mansidão é equilíbrio emocional, não é passividade. Ok? A Bíblia fala que Moisés, ele foi o homem mais manso da terra. Só que Moisés tinha momentos que ele se indignava. E a indignação dele, por quê? Porque o povo que ele liderava era um povo complicado. Era um povo que murmurava, era um povo que, né, não reconhecia, era um povo ingrato. Então, Moisés, ele tinha momentos de indignação? Tinha. Por quê? Porque ele não era passivo. Mas Moisés, ele era um homem, diz a Bíblia que ele era um homem manso. E a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Isso está lá em Gálatas capítulo 5. O que significa os frutos do Espírito? São os resultados que nós temos na vida quando nós temos o Espírito Santo em nós. Ok? O que é fruto do Espírito? Depois você estude Gálatas capítulo 5. A Bíblia fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Ok? Frutos da carne são os resultados de quem é dominado pela carne, de quem vive na carne.
frutos do Espírito são os resultados de quem é governado pelo Espírito de Deus. E um dos frutos do Espírito é a mansidão. Por isso que Jesus disse aqui, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque quem é manso significa que tem essa manifestação do fruto do Espírito. Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando na minha vida, governando a minha vida, eu sou manso. E eu sou manso, mas não sou passivo, porque são coisas diferentes. Eu sou manso, ou seja, eu tenho equilíbrio emocional. E aí, qual é o benefício? Eu herdo a terra. Eu herdo a terra. Fala assim, eu tomo posse da mansidão que vem de Deus sobre a minha vida a partir de hoje. Eu tomo posse da mansidão que vem de Deus sobre a minha vida a partir de hoje. Amém? Você vai ser uma pessoa mansa. Vai ter equilíbrio emocional. Por quê? Porque quem não tem equilíbrio emocional, quem é esquentadinho, estouradinho, se precipita e tem perdas na vida. Você já teve alguma perda na vida por ter se descontrolado? Eu já. Né? De você, como diz no Brasil, trocar os pés pelas mãos. Né? Então, receba mansidão no teu espírito. Amém? Porque essa é uma bem-aventurança. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você sabia que a justiça, ela é uma coisa vital para a nossa vida, igual a gente comer, igual as coisas mais básicas da nossa vida. A justiça também é algo vital, algo essencial. Você sabia disso? Né? Dizem a pirâmide, né? do que é o básico da vida. E lá no básico tem a questão da segurança e etc. Justiça é algo básico da vida. Está na base da pirâmide. Agora, o mundo é justo ou é injusto? Fala para mim. O mundo é injusto, gente. Porque quem governa esse mundo é Satanás, o príncipe desse mundo. Então, o mundo é injusto. Só que Jesus está ensinando aqui um princípio espiritual poderoso. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, é você não se conformar com a injustiça. E preste atenção, não significa você ser justiceiro, tá? Ah, o Lucas falou para eu ser justiceiro. Vou pegar a peixeira e vou fazer justiça. Não, não é isso. Não usa a peixeira não, pelo amor de Deus. Porque a Bíblia fala que a vingança é do Senhor. Mas significa o quê? De nós buscarmos, termos sede e fome de justiça, de que as coisas de Deus se cumpram na nossa vida e que nós possamos ser instrumentos de Deus para que a justiça ela seja aplicada aonde estivermos. Tá entendendo isso? Então, Jesus ensinou aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu não vou me acomodar com a injustiça do mundo. O mundo é injusto? É, porque ele é dominado pelo maligno? Sim. Eu não vou me conformar com isso. Só que o meu inconformismo não é
por atitudes carnais. O meu inconformismo é, em primeiro lugar, espiritual. O que é justiça espiritual? É eu ser um instrumento de Deus para que o reino dele se instale na terra. Você sabe qual que é a solução do mundo? A solução do mundo não é vacina. A solução do mundo é Jesus Cristo. Não é vacina. A vacina, legal, é importante. Se aparecer oportunidade aí para você se vacinar, se vacine, ok. Só que essa não é a solução do mundo, por quê? Porque o mundo antes da pandemia estava maravilhoso. O mundo estava maravilhoso antes da pandemia. Sim ou não? Não, não estava maravilhoso, não. Não é verdade? Ou o mundo estava maravilhoso, justo. Nossa, estava todo mundo... Não. Então, a solução do mundo não é a vacina. A solução do mundo não é passar o Covid. Vai ser uma bênção quando passar o Covid? Vai, mas não é a solução do mundo. A solução do mundo é Jesus Cristo. É nós termos uma aliança com Ele. É as pessoas conhecerem essa vida abundante que há em Jesus. Essa é a solução. E perceba que eu também não estou falando de religião, tá? Porque a solução do mundo não é religião. É Jesus. E essa solução traz a verdadeira justiça. A verdadeira justiça. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu profetizo que você, e também profetizo para mim, nós seremos homens e mulheres com fome e sede de justiça. E vamos ser instrumentos para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, porque aí vem a verdadeira justiça. E nós seremos fartos. Amém. Amém? Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser alguém misericordioso? É um desafio, gente. Ser alguém misericordioso é ser alguém que não trata olho por olho, dente por dente. Nós temos uma tendência, né? E acabei de falar a bem-aventurança anterior sobre justiça. Às vezes a gente tem uma tendência, né, de justiça e ok, só que às vezes nós vamos precisar ter misericórdia. Às vezes nós vamos precisar combater o mal com o bem, como diz a Bíblia. Porque a Bíblia fala que Deus não nos trata segundo os nossos erros. Só que muitas vezes nós queremos tratar ao outro segundo os nossos erros. Segundo os erros dele. Então, Deus é um Deus que nos trata por misericórdia. Deus nos trata por misericórdia. Você sabe o que é graça? Graça é dom imerecido. É Deus nos dar a salvação, Deus nos dar algo sem merecimento. E você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não me dá o que eu merecia. Deus não me dá a repreensão ou a consequência, ou, vamos usar uma palavra aqui que eu ouvia na infância, o castigo que eu mereceria pelos meus erros e falhas. Porque todos nós erramos, falhamos e, teoricamente, mereceríamos punição. Mas a misericórdia é, Deus não me dá segundo o merecimento dos erros. Meu Deus, isso é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia.
Ele é o Deus da graça que me dá o que eu nem mereci. E Ele é o Deus da misericórdia que me protege daquilo que eu mereceria, que me livra do que eu mereceria. E por causa dessa misericórdia que nos alcança todos os dias, nós também devemos praticar a misericórdia. E Jesus está falando aqui, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque vão alcançar misericórdia. É profundo isso, né, gente? Semana passada, eu falei aqui na oração do Pai Nosso, né? Jesus, ele ensina a gente a orar e fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, é uma via de mão dupla. Eu recebo perdão, mas eu preciso dar perdão. E aqui na misericórdia é a mesma coisa. Eu recebo misericórdia, mas eu preciso dar misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Você quer alcançar a misericórdia de Deus? Claro que quer. E você já tem alcançado. Mas seja também alguém que tenha misericórdia das pessoas. Não seja alguém a ferro e fogo, tudo na tua vida. Ah, não, fulano fez isso, então vai ver só. Vai ver só. Vou fazer. Tá aqui, tá no meu caderninho negro, né? Você já falou isso alguma vez na vida? Ou já ouviu isso alguma vez na vida? Você tá no meu caderninho, viu? Caderninho negro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Quem recebe aí? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A limpeza de coração tem a ver com uma coisa que Jesus também ensinou, que é ter o coração como de uma criança. A pureza, a inocência. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vocês lembram que a gente leu em Provérbios 4, 23, e eu comentei sobre esse versículo? Se existe alguma coisa que a gente deve guardar, é o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lembra? Eu falei sobre esse versículo nas meditações. Coração, sentimento. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Criança é tão legal, gente. Criança vai, briga ou se chateia, daqui 5 minutos, a criança já está brincando de novo, já se reconciliou, deu o dedinho lá, tô de bem, Belém, Belém, tô de bem, e tá tudo certo, e vamos brincar, vamos nos divertir. Não é assim, criança? Agora, por que a gente vira adulto e a gente fica armazenando as coisas e o coração fica cheio de mágoa, de resquício, de ranço? A pessoa falou uma coisa para você lá em 1900 e bolinha e o teu coração ainda está com aquilo. Isso significa o coração que não é limpo. Coração limpo é coração perdoador. Coração limpo é coração sem maldade. Coração limpo é coração sem malícia. A Bíblia fala em Romanos capítulo 16, sejam inocentes para o mal e excelentes para o bem. Tem gente que é o contrário. Tem gente que a pessoa ela conhece todo tipo de malícia, de maldade. E ela é inocente para o bem, não sabe
quase nada das coisas do bem, mas das coisas do mal, nossa, a pessoa, ela é PhD. Ah, não, Lucas, mas é porque é a minha experiência de vida, é por tudo que eu passei na vida, é por tudo que eu tive que enfrentar. Olha, você não vai ser bobo. Ser limpo de coração não é ser bobo, tá? Mas você também não vai ser o PhD da escola do doutorado da malícia, não. Eu amo, aliás, graças a Deus isso não acontece mais, mas eu lembro na minha fase de adolescência, que às vezes iam me contar alguma piadazinha de duplo sentido e eu não entendia. Aí a pessoa falava, ih, ó o crente, eu esqueci que ele é crente, eu esqueci que ele é de Jesus, né? Porque as pessoas, elas têm uma nomenclatura, né? Chama disso, chama daquilo, e falavam isso para mim, por quê? Porque eu não tinha entendido a malícia da coisa. Ainda bem, eu não quero entender as malícias, as piadas com malícia, nunca na minha vida. Nunca. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tem recompensa maior do que ver a Deus? Ah, Lucas, mas se eu sou limpo de coração, as pessoas abusam de mim. Não, não necessariamente. Ser limpo de coração significa uma capacidade que existe em Deus e que hoje você vai buscar, de você não guardar as coisas, de você não ser um armazenador de emoções tóxicas. Né? Porque existem as séries que, hoje em dia, do tal dos armazenadores, né? Não sei se você já viu alguma série dessa, algum vídeo no YouTube. Gente que às vezes tem uma casa inteira, uma garagem inteira só de tranqueira. Já viu? Alguém já viu isso? Série falando sobre isso, ou vídeo no YouTube. Pessoas que guardam, que armazenam. E tem gente que é assim nas emoções. A pessoa não se dá bem com nenhum parente. Por quê? Ah, porque o fulano fez isso comigo no Natal de 1980. O ciclano fez isso comigo na Páscoa de 1982. O Beltrano fez isso comigo em tal data. Ok. Parente é assim mesmo, minha gente. Aliás, não é só parente, não. Ser humano. Eu vou errar com você. E você já errou com alguém e vai continuar errando, e eu também. E nós somos seres humanos imperfeitos que erramos. E vou ficar armazenando esse monte de memória, de mágoa, de trauma, de pendência. Aí o meu coração não está limpo, aí eu não vejo a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Um dia Pedro chegou e falou, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? Pedro estava achando que ele estava abafando com essa pergunta, né? Vou impressionar Jesus. Vou falar que é 7 vezes que a gente perdoa? Jesus falou, não, Pedro. 7 não, é 70 vezes 7. Todo dia. 70 vezes 7. Quanto dá 7 vezes 70? 490. Nossa, Lucas, hoje eu perdoei meu marido 490 vezes. Legal, amanhã volta para estaca zero. Amanhã você tem mais 490 para perdoar de novo. Viu? Pedro achou que estava falando que era muito. Eu tenho que perdoar quantas vezes, meu irmão? 7, Jesus. Nossa, 7. Se Jesus falar que é 7, viu? Não, Pedro. 70 vezes 7, amigão. E eu sempre, quando eu penso nessa passagem, eu sempre lembro da minha conta, porque por toda a minha vida eu já pequei e já fiz coisas erradas para Deus, muito mais que 70 vezes 7, são milhares ou talvez milhões, e Ele me perdoou de todas e continua me perdoando. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coloca a mão no teu coração e fala, Senhor, limpa o meu coração hoje. Em nome de Jesus. Tira toda a sujeira do meu coração, das minhas emoções, dos meus sentimentos.
Limpa, Senhor, porque eu quero te ver. Deixa eu te falar uma coisa, de todo o coração. Ainda que você tenha uma pessoa que de repente sempre te fere, uma pessoa que sempre te machuca, e ela não mereça, você merece ver Deus. Você merece ter o coração limpo para ter experiência de ver Deus agindo na tua vida. Tá entendendo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sandrão querido, bom te ver, meu amigo. Próxima bem-aventurança, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem já disse assim alguma vez na vida? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Alguém já falou isso alguma vez na vida? É um ditado que tem lá no Brasil, né? É um ditado infeliz. Se você falou isso, você nunca mais fale isso, porque isso é um ditado infeliz, tá? Porque não tem essa de dar uma boiada para não sair da briga. Não tem essa. O que tem é o que Jesus está ensinando aqui. Bem-aventurados os pacificadores. O que é ser um pacificador? É ser um promotor da paz. Paz e amor. A minha bandeira é a bandeira da paz. Ah, mas o meu marido me xingou. Eu quero paz. Ah, mas o motorista na rua me mostrou o dedo do meio. Eu quero paz. Ah, mas o meu colega de trabalho me provocou, me inventou uma calúnia para puxar o meu tapete. Vocês percebem que Jesus ele está trazendo aqui bem-aventuranças de comportamentos que contrariam a lógica do mundo. A lógica do mundo é você entrar em conflito, é o olho por olho, dente por dente. Essa é a lógica do mundo. É a selva de pedra, né? É o reino animal. Quem ganha, quem é o mais forte. Gente, só que a verdade de Deus não é essa não, tá? E se você aprendeu isso a tua vida inteira, que bom, sempre há tempo de aprender o certo. E o certo é o que está aqui, que é o que Jesus ensinou. Bem-aventurados os pacificadores. E mais uma vez eu falo, assim como eu falei de quem é manso, não é ser bobo. Só que é você ser alguém que prefere conscientemente o caminho da paz. O caminho da paz. Por quê? Porque quem for pacificador vai ser chamado filho de Deus. Imagina eu, vocês que estão aqui que me conhecem, né? Vocês estão aqui, estão comigo nesse desafio, tem gente que me conhece aqui há muitos anos. Imagina se você me vê no meu dia a dia, brigando com a minha esposa o tempo todo. Uma discussão, uma brigaiada. Já pensou? A Elizabeth escreveu aqui, não acho que existe uma pessoa com todas essas qualidades. Não existe mesmo, Elizabeth, é por isso que a gente está aprendendo. Né? Estamos aprendendo, estamos aqui para isso. Mas que seja um alvo. Esse é o meu alvo. Porque senão, não precisa nem da Bíblia. Né? Ah, nunca vou ser perfeito, então vou pecar mesmo, não vou ser perfeito, já era. Não, eu quero isso. É desafiador? É, mas Jesus falou, bem-aventurado, as bem-aventuranças. Né? Então, isso aqui tem que ser um alvo. Eu não sou tudo isso aqui, mas eu quero ser. Esse é o meu objetivo. Por quê? Porque eu quero ver a Deus. Eu quero ser limpo de coração para ver a Deus. Eu quero ser pacificador. Por quê? Porque eu quero ser chamado filho de Deus. Tá entendendo isso? Sim? É o que você quer também? Todos aqui?
É treino, gerir as emoções. É treino, sem dúvida. É treino. O Espírito Santo é o que nos ajuda. O Espírito Santo é o que nos ajuda. É o que nos dá força. É o que nos capacita. Né? Porque o que Jesus está ensinando aqui das bem-aventuranças, tentar fazer isso só na nossa força humana, não dá. Não rola. Tá? As coisas que Jesus ensinou são coisas para se viver de maneira espiritual. Jesus falou para perdoar 70 vezes 7. Na nossa condição humana, isso não vai. É claro que não. Mas com ele na nossa vida e a gente buscando isso, é possível. É sim. Tá entendendo? Sim ou não? Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que a tua decisão seja sempre pelo caminho da paz. Isso é ser pacificador. Ser pacificador é a minha decisão é pelo caminho da paz. Agora vamos entrar nas últimas duas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Veja bem, não é qualquer tipo de perseguição, tá? Porque tem gente que tem síndrome de perseguição. Tem gente que acha que está sendo perseguido por todo mundo. O mundo inteiro está errado, só a pessoa está certa. Não, Jesus não falou, não. Não é bem-aventurados os que têm síndrome de perseguição e que se acham perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando você pratica a justiça de Deus, há grandes chances de você ser perseguido. Tá entendendo isso? Ai, Lucas, sério? Eu posso ser perseguido se você praticar a justiça de Deus? Sim. Mas não tem problema, Jesus falou que isso é bom. Ó, Jesus falou que isso é bom. Às vezes a gente tem medo de perseguição. Se você está sendo perseguido por causa da justiça, se alegre, porque Jesus falou que você é bem-aventurado, porque o reino do céu é seu e é meu. Amém? Por quê? Porque se eu sou perseguido por causa da justiça, significa que eu estou cumprindo a palavra. Significa que eu não estou sendo dominado pelo príncipe e pelo sistema do mundo. Que o sistema do mundo qual é? É o sistema injusto. Sim ou não? Então, bem-aventurados quem são, bem-aventurados aqueles perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu profetizo em nome de Jesus essa bem-aventurança sobre a tua vida. Você vai ser uma pessoa justa. E a tua justiça não é a justiça humana apenas, não. É a justiça de Deus, de você estabelecer o reino, de você resplandecer a luz de Cristo na tua vida, com as tuas atitudes, com os teus comportamentos, ainda que isso gere perseguição. Mas se você se sentir perseguido e identificar perseguição, você não vai se entristecer, você vai se alegrar, porque você está cumprindo o que Jesus falou. E depois, a última bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, Jesus falando, por causa dele, vos injuriarem e vos perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é sério, isso aqui é profundo. Por isso que é a última bem-aventurança. Jesus, ele já deixou alerta. Quando a gente anda com ele, em aliança com ele, seguindo os princípios dele, não é fácil não, gente. Como diz lá no Brasil, não é melzinho na chupeta, não. Não é. Por quê? O que a gente enfrenta? Injúria, perseguição e calúnia, mentira. Injúria, perseguição e calúnia. Jesus disse aqui, ó: bem-aventurados vocês são quando por minha causa, os injuriarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Vamos falar a verdade aqui só entre nós? Qual que é a nossa tendência humana de passar por essas coisas? É chorar, é ficar triste, né? Porque dói, a injustiça dói, a calúnia dói. Mas olha o versículo 12. Horrível. É horrível. É, Ângela, é claro que é horrível. Mas olha só, olha o versículo 12. Olha o que Jesus fala, olha a recomendação dele. Regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque a gente gosta de sofrer, Lucas? Não, ninguém aqui é masoquista. Jesus falou, quando você passar por essas coisas, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tem galardão no céu. Galardão é recompensa celestial. Existe uma recompensa celestial para você, para mim, quando nós somos caluniados, injuriados, perseguidos por causa de Jesus. Por sermos fiéis a Ele, por termos uma aliança com Ele, por cumprirmos a justiça dEle. Está entendendo? Existe uma recompensa espiritual. Está entendendo? Então, se você já passou por isso, saiba que tem galardão no céu para você. Recebe aí. Toma posse. Fala, vem. Vem esse galardão. Olha o meu lindão que chegou aqui, ó. Estou ministrando, filho. Falando sobre as bem-aventuranças. Olha o Thomas. A Ângela Félix te dando oi. A Suzete. Então, Jesus, ele traz aqui a última bem-aventurança, a mais desafiadora. Pode deixar aqui. Eu não vou usar agora. Bom, fecha a porta, por favor, lindão. A última bem-aventurança é a mais desafiadora, que é enfrentarmos situações que a gente não gostaria de enfrentar. Eu gostaria de enfrentar isso? Claro que não. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de enfrentar a calúnia, a mentira contra mim? Não. Se eu pudesse escolher, eu não enfrentaria. Mas Jesus já nos alertou. Porque, olha, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia fala, não existe chance de agradarmos a dois senhores. Se você agradar a Deus, você vai desagradar ao mal, ao inferno, ao diabo, Satanás. Ponto. Se você andar na contramão do mundo, você vai desagradar o mundo. Tá entendendo isso? E aí, a gente vai passar por isso aqui. Vai passar.
por perseguição, por injúria, por mentiras inventadas contra nós, calúnia. Só que Jesus, ele está nos alertando, nos ensinando e já nos dando os benefícios, as bênçãos, as recompensas disso, para a gente não ficar dodóizinho. Mimimi não, nada de mimimi, de dodói. Tá entendendo? Isso é inteligência espiritual, gente. O que Jesus ensinou, só inteligência espiritual. E é desafiador, mas é possível. Começa com a consciência, e é o que nós estamos recebendo aqui hoje. Consciência, por quê? Porque a gente está se aprofundando aqui nas bem-aventuranças. Você já tinha se aprofundado dessa maneira nas bem-aventuranças? Alguém já tinha feito isso alguma vez na vida? Levanta a mão. Já tinha estudado a fundo as bem-aventuranças? Porque quando a gente lê é bonito, né? Mateus 5, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, bem-aventurados sois, tal. Com a voz do Cid Moreira fica mais legal ainda. Bem-aventurado, legal, ok, bênção. Mas vamos para a prática. Porque a Bíblia não é só para ser um livro contemplativo, bonitinho, ouvir a voz do Cid Moreira e achar o máximo. Jesus ensinou isso aqui para nós, de fato, sermos bem-aventurados. E como eu disse no começo, ser bem-aventurado é assumir essa postura, esse posicionamento. Não é tipo assim, tudo isso aqui recai sobre mim. Eu fico esperando, Senhor, me dá as bem-aventuranças, derrama as bem-aventuranças. Jesus está ensinando aqui. Você vai ser bem-aventurado quando você chorar, você vai ser consolado. Você vai ser bem-aventurado quando você for humilde de espírito. Você vai ser bem-aventurado quando você tiver sede e fome da justiça. Então, as bem-aventuranças têm a ver com a nossa postura espiritual e também emocional. Você vai ser bem-aventurado quando você for manso, quando você tem equilíbrio emocional, quando você não agir nos 5 minutos. Tá entendendo? E isso aqui, gente, tem os benefícios espirituais, porque eu estou agradando a Deus. Tem os benefícios emocionais, você com você mesmo. E tem os benefícios de relacionamento, você com as pessoas ao teu redor. É desafiador, mas os benefícios compensam. Por quê? Porque você está agradando a Deus, você está fazendo bem para você mesmo. Se você é um pacificador, se você é alguém da paz, você está fazendo bem para você. É muito melhor viver em paz do que viver em guerra interior. Sim ou não? Então você está agradando a Deus, cumprindo esses princípios. Você está fazendo bem para você e você também vai fazer bem para os teus relacionamentos. Os teus relacionamentos vão ser mais felizes, mais alegres, mais saudáveis, mais abundantes. Amém? Então, meus queridos, essas são as 9 bem-aventuranças que Jesus nos ensinou e que eu vim compartilhar com vocês hoje, nesse domingo especial. Eu quero agradecer a presença de vocês, a Gorete, a Elizabeth, a Suzete, a Laura, a Emanuela, a Silviane, a Ângela Félix, a Mirna, o Sandro, Edmar, Aline, Gabriela, Teixeira, Elisier. Gratidão a vocês. Eu quero dar alguns recados aqui para vocês, tá? Olha só, nós vamos entrar agora na última semana do desafio. Legal? Lucas, legal nada, tá acabando, calma. Tem coisa boa preparada. Essa semana eu vou fazer todos os dias
no meu Instagram, live, ou sozinho ou com algum convidado. Nós vamos nos aprofundar. Por quê? Na outra segunda-feira, dia 22, um dia depois que acabar os 21 dias, eu vou dar uma aula e eu vou anunciar para vocês o princípio da reconstrução da tua vida. Presta atenção, porque tem uma coisa muito, muito especial, muito forte, preparada para você depois desse desafio, tá? Vai ser a reconstrução da tua vida. E eu vou dar uma aula na segunda-feira, na outra segunda, dia 22. Vai ser uma aula aqui no Zoom, uma aula fechada, tá? E vai ser bacana, vai ser top, vai ser power. E vocês vão entender melhor o que é essa reconstrução aí que está por vir. Eu quero te falar o seguinte: você vai receber a oportunidade para você entrar no período de reconstrução da tua vida. Sabe aquela plaquinha assim, ó, em obras, homens trabalhando, né? Quando você passa diante de uma obra, então, vai ser assim na tua vida e na minha também, tá? E vai ser no nível mais profundo do que está sendo esse desafio. Mas também vai ser para um grupo menor de pessoas. Vai ser para um grupo seleto, que eu vou, assim, pensar, não vai ser para todo mundo igual está sendo esse desafio, mas quem viver esse período de reconstrução, 2021 vai ser o teu ano inesquecível por causa disso. Então já se prepare aí, que vai ser na segunda-feira, dia 22, tá? Mas até lá a gente tem ainda uma semana de desafio, tá? A mesma dinâmica no grupo do WhatsApp, compartilhando as meditações. E eu vou fazer no meu Instagram live essa semana, que vai começar, tá? Vai ser os horários, vai ser quase sempre os mesmos horários. 10 da noite para quem está em Portugal, 7 da noite Brasil e 5 da tarde Estados Unidos. Ok? Então, nós que estamos em Portugal, a maioria aqui é de Portugal, 10 da noite. Brasil, 7 da noite, as lives, tá? E Estados Unidos, 5 da tarde. E a aula do dia 22, que é o princípio da reconstrução, essa aula vai ser também nesse horário. 10 da noite para quem está em Portugal, 7 da noite para quem está no Brasil, 5 da tarde, Estados Unidos. Ok, gente? Muito bem. Estamos aqui a 1h33 juntos. Gratidão a vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? O grupo do WhatsApp eu mantenho fechado, mas vocês têm o meu contato direto. A maioria de vocês aqui já fala comigo individualmente, então estou à disposição. Gabriela, você quer falar a bênção para todo mundo aqui? Se quiser, abre aí o seu microfone, que eu fico feliz demais. Olha só o que vocês vão ouvir agora, hein? Fala, Gabriela. Boa noite, minha querida. Boa noite, pastor. Boa noite, tá tudo bem? Graças a Deus. E você? Estou aqui cada dia mais feliz com a libertação que aconteceu na minha vida, que foi eu ter largado o tabaco. Fumei o tabaco há 23 anos. Me dá até emoção de falar, pastor, porque é só eu que sei das consequências que aquele tabaco fazia na minha vida, mas até então a Aline falava, minha filha falava, mãe, pare, e eu sempre falava, calma, que a mãe vai parar, mas o dia certo, quando tocar no meu coração, porque eu sei que quando é da obra do Senhor, aonde ele coloca a mão, jamais vou voltar de novo. Yes. Então, esse é meu primeiro testemunho dessa campanha, que está sendo maravilhosa na minha vida, um aprendizado com o conhecimento com o meu eu, o conhecimento com o meu Deus, com o meu Jesus Cristo. E tá assim, pastor, tá cada dia mais eu estou me renovando, a cada dia mais eu estou com vontade de levantar a bandeira para ele sair a gritar e falar para as pessoas o quanto ele é maravilhoso, o quanto amor que eu tenho por ele, que eu já tinha, não é?
porque, para quem não me conhece, eu não conheço meu pai. Então, minha mãe, pronto, eu perguntava o nome do meu pai, minha mãe não sabia, porque minha mãe foi um pouquinho meio assim, né? Foi 5 filhos, cada um de um pai. E, entretanto, eu não tive pai. Hoje eu até estava falando para a Aline. E eu sempre falava com Deus que ele é o meu pai, e eu tomava a benção dele. E agora só receber a benção dele, que é essa libertação maravilhosa que aconteceu comigo, pastor. Que legal. Gratidão, Gabriela, por compartilhar. Já são vários dias, né? 10 dias hoje. 10 dias hoje. Yes. Graças a Deus. E sem abstinência, sem ficar sofrendo. Até tô dormindo, pastor. Dormindo bem, que eu pensava que eu ia ter. Tô dormindo bem, tô comendo bem. Assim, tenho que tentar, né? Controlar, porque ainda há ansiedade do tabaco, né? Mas onde Deus coloca, eu sei que já tá lá para trás já. É isso aí. Parabéns, querida. Fico feliz demais. Eu quero um testemunho. Oi, Ângela. Olha, eu sempre fui aquela pessoa bem estourada. Aquela pessoa que, se você me mandasse, como eu digo na brincadeira, para Lisboa, eu mandava você para Cascais. E eu não ficava por baixo por preço nenhum. Mas de uns tempos para cá, eu tenho mudado muito, o Espírito Santo tem feito uma obra em mim. Mas desde que estamos nesta campanha, então eu estou numa serenidade que até eu própria me desconheço. E tenho sido provada de toda maneira que vocês possam imaginar. Esta semana, uma pessoa que eu lido de perto, até com, vamos dizer, com relações comerciais, assim, do nada, levou, entre aspas, levou-me ao limite e eu é que não fui ao limite. Sabe, aquela falta de educação, de olhar para você e dizer palavrões grossos. Vai para aqui, vai para lá, porque tu isto, porque tu aquilo, porque tu és curta, porque tu és comprida. Por incrível que pareça, eu fiquei tão serena. E eu só olhei para aquela pessoa e disse: oh, querida, tu não podes ficar assim. Tu não podes te deixar levar assim. E vim-me embora para casa. Aquela pessoa sentiu-se tão mal, mas tão mal, por me ter agredido de tal forma e de eu ter me mantido serena. No outro dia, aconteceu. Esqueci-me de pôr o telefone a carregar e de manhã eu estava sem bateria, estava aqui na minha vida e tal. Não me apercebi que estava sem bateria. Depois, quando me apercebi, olha, pus o telefone a carregar, resumindo e concluindo, liguei o telefone bem tarde. Já era quase meio-dia. E quando vi que ela já me tinha ligado umas 500 vezes, eu pedi desculpa, disse, olha, por acaso não me apercebi, deixei o telefone sem bateria, pus a carregar. E ela veio ter comigo que precisava. Ela arranjou maneira de vir buscar qualquer coisa, só para se encontrar comigo. Eu disse, olha, já que tu vieste, vamos tomar um cafezinho. Ah, mas eu não tenho vontade. Mas vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, assim, tranquilo. E ela acabou por se desculpar. Eu disse, não tens que te desculpar. O que tem que acontecer é tu não podes deixar que isso te afete. Não podes deixar que isso te desequilibre de tal forma ao ponto de tu tentares desequilibrar os outros.
Eu aprendi com o tempo, porque eu antigamente, eu era estourada porque eu não aceitava o que os outros diziam sobre mim, que muitas vezes não correspondia à verdade, não é? Então era aquela tendência, você disse que eu isto, mas eu não sou, mas... Não, eu cheguei a um ponto que eu percebi, o veneno está na cobra e não na vítima. Então, se eu não sou a cobra, se eu não tenho veneno, deixa a cobra se morder sozinha ou se matar sozinha. Mas isto é fruto do Espírito Santo, porque em tempos idos, nem que Cristo viesse à Terra, como se costuma dizer, não perdia nem a feijão. Parabéns, minha querida. É verdade. É pelo Espírito Santo, gente. Sabe? Assim, por isso que eu tenho trabalhado esse desafio, né? Principalmente a questão do espiritual, né? Porque essa é a base de uma vida realmente abundante e é a base para a gente fortalecer a alma e o corpo, tá? Nessa reconstrução de vida, que é o projeto que eu vou revelar para vocês na aula do dia 22, eu vou trazer melhor como é que vai ser isso, como é que vai ser essa reconstrução. Nós vamos trabalhar da mesma forma, espírito, alma e corpo. Mas é sempre nessa ordem. Primeiro é espírito, depois é alma, depois é corpo. Tá? Porque não é o que acontece no mundo. Tá? No mundo, o que normalmente se fala muito é o corpo. Agora está crescendo muito a questão de falar da alma. E normalmente não se fala muito do espírito. Por quê? Porque as pessoas têm uma associação ruim de espírito com religião. E não tem nada a ver. Então, é isso. O estar com o espírito ativado, ou seja, estar em conexão com Deus através do instrumento certo, que é isso aqui, ó, Bíblia. Essa aqui é bonitinha, é rosa, da minha mulher, mas é Bíblia, tá? É Bíblia. Então, estar em conexão com Deus através da ferramenta certa, do instrumento certo, faz a nossa vida espiritual ser ativada, e vida espiritual ativada significa isso, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Hoje a gente está em João 14, hoje a gente está lendo na nossa leitura sobre o Espírito Santo. E, gente, o Espírito Santo, só para você entender, no Antigo Testamento, antes de Jesus, o Espírito Santo, ele vinha em momentos sobre as pessoas para que propósitos se cumprissem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Sansão foi um homem que Deus levantou para libertar Israel do domínio de um povo inimigo. Então, o Espírito Santo vinha em Sansão, derramava sobre Sansão uma força sobrenatural. Sansão ia lá nas batalhas, vencia. E depois, o Espírito Santo não ficava morando nele. Jesus trouxe, no tempo da graça, que é o que nós vivemos, que é o Novo Testamento, que é o depois da sua morte e ressurreição, o Espírito Santo, ele mora, ele habita em quem tem uma aliança com ele e o seu espírito está ativado. Está entendendo isso? Não é de tempos em tempos, momentos em momentos, não. Ele mora e ele quer morar mesmo, ele quer fazer morada. Por isso que eu coloquei dentro da dinâmica espiritual, você tem o teu momento de louvor, teu momento de adorar a Deus, a leitura bíblica, porque também faz parte de uma vida espiritual. O jejum, porque o jejum eu estou enfraquecendo a minha carne. E
quanto mais eu estou enfraquecendo a minha carne, mais eu estou fortalecendo o meu espírito. Então, isso são ferramentas espirituais para que o Espírito Santo more em nós e more sempre. Eu não quero o Espírito Santo em medida. E é o que Jesus fala aqui em João 14. Jesus está falando para eles, né? Já estou dando até uma préviazinha da meditação de João 14. Porque de várias coisas que Jesus fala, uma delas ele fala para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos. Porque eu vou para o Pai, vocês não vão ter a minha presença aqui fisicamente como agora, mas vocês vão ter o Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, morando, habitando neles. Não é fisicamente mais, não seria mais fisicamente como eles tinham Jesus, mas espiritualmente seria constante, que é a presença e a habitação do Espírito Santo. E isso é construído diariamente. Isso é construído diariamente. E isso está disponível para nós. E é o que eu tenho buscado colaborar nesse desafio. E vamos continuar cada vez mais. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Gratidão a vocês.